Salve, salve família, voltando aí com o nosso primeiro giro de notícias aqui no canal Casaca Vascaíno. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, falo do Rio de Janeiro, beleza, galera? Galera, vamos trocar uma ideia rapidinho aí sobre a CBF. Galera, nosso presidente Pedrinho tomou uma atitude muito importante a respeito daquela confusão generalizada que esteve no último jogo entre Vasco e Cruzeiro. Bom, galera, vamos falar também rapidinho a respeito de Vasco e Fluminense, que joga hoje. É um jogo muito importante aí para o Vasco. Galera, o Vasco tem que ir pra cima. Vou trazer umas informações bem rapidinho pra vocês, beleza, galera? Galera, fica comigo, vai ser um giro bem rápido. Mas antes eu quero pedir aquela moralzinha de sempre. Se inscreve aí no canal, dá essa força pro teu amigo Anderson continuar com o trabalho, beleza? Feito isso, dito isso, vamos ao que interessa. Bom, galera, vamos falar agora um pouquinho sobre a CBF, sobre o jogo do Vasco e Cruzeiro, que está repercutindo demais nas redes sociais a respeito daquela confusão generalizada entre o presidente Pedrinho e o árbitro da partida. O presidente Pedrinho, que ficou muito nervoso com as más atuações do árbitro. O presidente Pedrinho, quando desceu para o vestiário, partiu para cima do árbitro. Ele ficou muito nervoso, muito agitado. Os policiais de plantões tiveram que jogar spray de pimenta para acalmar os ânimos do presidente Pedrinho. Também teve a entrevista do Admar Lopes, executivo do Vasco, ele que criticou bastante também o árbitro da partida, chamando até o árbitro de juiz caseiro, galera. Família, na minha opinião, a CBF é uma vergonha. A CBF, na minha opinião, tem que ser mais rigorosa com os árbitros, com esses árbitros lixos que ela coloca para apitar os jogos, principalmente do Vasco. Sempre prejudicando o Vasco, sempre as mesmas histórias, galera. E os caras lá no VAR, lá que ficam lá de frente na cabine, de frente para o VAR, vê o lance e nada é feito. Nós sabemos que toda vez que acontece esse tipo de erro com o Vasco, o presidente Pedrinho toma uma atitude, porém nada é feito, né? É porque é o Vasco. O Vasco incomoda muita gente, o Vasco incomoda muito a Rede Globo, o Vasco incomoda muitos antes. Então toda vez que o Vasco joga, sempre é prejudicado. Tenho certeza absoluta que se isso acontecesse com o Corinthians ou com os mulambos, a história seria outra, né, galera? Mas, galera, o presidente Pedrinho, ele enviou um documento para a CBF reclamando da partida. Ele enviou um ofício formal para a Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF. Ele está pedindo aí para poder rever as situações, pedindo punição para o árbitro. E vamos ver o que isso vai dar, né? Na minha opinião, isso não vai dar em nada. Isso já aconteceu por diversas vezes, não é a primeira nem a última vez. Isso vem acontecendo, principalmente contra o Vasco, e a CBF nada faz, né? Hoje temos Vasco e Fluminense no Maracanã às 21h30, um jogo super importante para o nosso gigante da colina. O Vasco que chega invicto sob o comando do técnico Renato Portaluppi, ele que enfrentará o seu ex-clube, e ele vem de uma excelente vitória diante do poderoso Palmeiras e um empate com gosto de derrota para o Cruzeiro. Falo gosto de derrota porque o Vasco mereceu e mereceu demais a vitória diante do Cruzeiro. O Renato terá também principal desfalque, o volante Cauã Barros. E já aproveitando falando do Cauã Barros será multado pela diretoria do Vasco. Foi um pedido do técnico Renato Gaúcho. Segundo o técnico Renato Gaúcho, é uma maneira de ele acalmar, de ele punir o atleta, né? Então ele acha que o Cauã Barros, tomando uma punição mais severa, o Cauã Barros vai pensar bastante antes de fazer aquele tipo de falta, que na minha opinião foi uma falta muito infantil. Além do Cauã Barros, também o técnico terá outras baixas, né, confirmadas por lesão, que é o caso do volante Jair e o Matheus Carvalho, né, o Matheus Cocão. Eles que ainda seguem no departamento médico, mas o Renato já pode contar com o retorno do volante Thiago Mendes. Um baita reforço. Thiago Mendes, que ele viajou no jogo contra o Cruzeiro, porém não entrou em campo. O Thiago Mendes, que vem de uma suspensão por 3 cartões amarelos, ele que ficou de fora da última partida contra o Cruzeiro, e estará em campo contra o Fluminense. É um baita retorno, um baita reforço para o técnico Renato Portaluppi. O Thiago Mendes que vem jogando demais, vem jogando um bolão. Ele que é o atual capitão da equipe e com merecimento. Então o Renato teve essa excelente notícia, né, família? Bom, galera, o Vasco está em 15º lugar na tabela com apenas 5 pontos e precisa demais da vitória sobre o Fluminense para afastar de vez a zona de rebaixamento, né? Então o Vasco precisa ir para cima
precisa encarar o Fluminense como mais uma final. O Vasco precisa desses 3 pontos. E também sabemos que o Fluminense vai vir para cima, porque o Fluminense está lá no topo da tabela, disputando a liderança do campeonato. Por outro lado, galera, a equipe do Luiz Zubeldia está embalada. Afinal, são 2 vitórias consecutivas, sendo a última sobre o Atlético Paranaense. E diante dessa excelente campanha do Fluminense, o Fluminense segue em terceiro lugar com 13 pontos, apenas a 3 pontos do líder São Paulo, galera. Será mais um jogo difícil para o nosso Vascão, galera. O Fluminense que segue embalado, está disputando aí a liderança, está lá no topo da tabela, mas o Vasco tem que pensar como time grande, tem que entrar para ganhar, tem que entrar como se fosse mais uma final, tem que entrar pensando alto, pensando em disputar uma Libertadores ano que vem, em estar lá em cima no topo da tabela, tem que pensar como grande, não pode pensar como time pequeno. Bom, galera, e o jogo entre Vasco e Fluminense terá transmissão da Globo, canal aberto, e do Premier, beleza? Então, ótimas notícias aí, para quem não tem a assinatura do Premier, poderá assistir na Globo. Então vamos torcer, vamos ficar ligado nesse horário, vamos ficar ligado na transmissão, porque hoje tem Vascão, galera. Galera, e o técnico Renato Gaúcho já vai entrar no jogo bastante preocupado, porque tem o atacante André Gomes, que está pendurado com 2 cartões amarelos. Caso tome o terceiro no jogo contra o Fluminense, amanhã ficará fora do próximo jogo contra o Grêmio. Esse jogo será em São Januário, no próximo domingo, dia 22. É bom o Andrés Gomes entrar bem ligado, ele que vem reclamando bastante das arbitragens, e com muita razão, né, família? Ele que é um jogador muito rápido, o Andrés Gomes que vem apanhando demais em campo, e isso vem fazendo com que ele reclame demais com as arbitragens. Então o Andrés Gomes tem que entrar sereno, apenas entrar pensando em jogar bola, esquecer o árbitro. Para isso tem o capitão Thiago Mendes, que tenha a liberdade de chegar no árbitro e fazer as devidas reclamações. O Andrés Gomes só tem que pensar em jogar, porque se ele tomar o terceiro cartão amarelo, infelizmente, contra o Grêmio, no próximo domingo ele estará fora. E para o Vasco será uma perda imensa. Na minha opinião, o Vasco perderá a metade do time se o Andrés Gomes ficar fora. E a provável escalação do Vasco, galera, é a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique pela direita, a zaga vem Saldívia e Robert Renan. Na lateral esquerda segue o Cuiabano, Hugo Moura. Infelizmente, Hugo Moura estará em campo, galera, pode acreditar. Junto com ele tem Thiago Mendes e Tietê. Renato aí continua optando por o meio campo com 3 volantes, galera. E o Nuno Moreira e David lá na frente, galera, junto com o Andrés Gomes. O Nuno Moreira, que na minha opinião, o Inestrosa deveria entrar na vaga do Nuno Moreira, galera. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês realmente gostam desse time titular que eu citei, se vocês gostam que o Nuno Moreira continue sendo titular. Coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Então é isso, família. Espero que tenham gostado. Chegamos ao final do nosso vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto e até o próximo vídeo.